Então, retomando o interrogatório do senhor Emir Diniz Costa Júnior, o doutor do Ministério Público tem de volta a palavra. Além dessas construções, dessas intervenções, tinha uma sauna e também uma piscina? A piscina eu falei, a sauna eu esqueci. Tinha que construir uma sauna que era do lado da piscina. E um vazamento de lago tinha também? Vazamento de um lago. O vazamento do lago, como eu expliquei, a gente não pôde fazer, que a gente achava que não era prudente, em termos técnicos, mexer com terra na época de chuva. Efetivamente, o que foi feito, então, pelo que o senhor disse, foi tudo isso aí, menos o vazamento do lago, é isso? Então, o que foi feito? Foi a edícula da vigilância, as suítes, os 2 quartos, a piscina e a sauna, e o campo de futebol. Ok. Ele falou que tinha sido um prazo de 30 dias, era isso? Isso, ele gostaria que ficasse pronto para quando o presidente deixasse o cargo, ele pudesse passar umas férias lá junto com a família. Tá. O senhor falou que recebeu dinheiro 2 vezes oriundo do setor de operações estruturadas, não é isso? Hoje em dia eu sei que o dinheiro veio dessa época, desse lugar, né, desse departamento na época, era da senhora Lúcia Tavares. Tá. E eu pergunto, por quantas vezes o senhor entregou esse dinheiro ao Frederico? Esse dinheiro foi pelo menos 4 vezes, porque era uma vez por semana e a gente demorou mais ou menos um mês fazendo essa obra. E o senhor entregava, não sei se o senhor já disse, foi em envelopes, é isso? Envelopes fechados para que ele entregasse ao senhor Aurélio. Então o Frederico recebia o dinheiro e entregava diretamente ao Aurélio? Isso. Ok. Posso perguntar uma coisa? Aqui. Tá, então. Senhor Emir, o pagamento aos fornecedores da obra em Atibaia. O Frederico Barbosa prestou depoimento aqui e disse o seguinte: ele, o senhor Emir, me entregou um envelope fechado e falou: você fala, repasse isso para o Aurélio fazer o pagamento. Não quero. É até uma recomendação minha você não pagar, porque eu ficaria numa situação. Aí o Frederico disse. Aí eu entreguei para o Aurélio e falei: Aurélio, é uma recomendação, a obra precisa fazer o pagamento, já há cobrança do depósito, que seria, eu acredito, o depósito dias, e você tem que fazer, porque eu não vou me expor a fazer esse pagamento. E o Aurélio falou: ok, então tem que fazer esse pagamento, eu mesmo vou fazer esse pagamento. E assim criou-se esse sistema de produção, com o Emir fazendo o suprimento de valores da obra e eu levava para o Aurélio fazer os pagamentos. Exatamente. Era isso que ocorria? Exatamente. Então era o Aurélio que fazia o pagamento aos fornecedores? Isso. O Frederico ia com ele lá só para certificar quais que tinham sido gastos efetivamente, mas quem fazia os pagamentos era o Aurélio. Isso para evitar a exposição da Odebrecht? Exatamente. Como que foi a contratação da construtora Carlos Rodrigues do Prado? Pronto, o Frederico começou a obra com o nosso pessoal e logo viu que não ia conseguir fazer no prazo que tinha, e tinha algumas especialidades, tipo azulejeiro, alguma coisa mais de acabamento que a gente não tinha na obra. Então ele pediu a minha autorização para indicar o Carlos Rodrigues do Prado. Então aí o Frederico chamou o Carlos Rodrigues lá, apresentou ele para o Aurélio, pediram um orçamento do trabalho. O Frederico disse que estava compatível e aí começou o trabalho assim. Tá. Mas que também era o seu Aurélio que ia pagar ele. Quem tratava com o senhor Rogério Aurélio era então, quem tratava com o Carlos Frederico do Prado era o senhor Rogério Aurélio? O Frederico fazia as determinações técnicas e o Aurélio fazia os pagamentos. Ok. Foi efetuado algum contrato entre a Odebrecht e a construtora Rodrigues do Prado para o sítio? Não. E quem pagava os custos do Carlos Rodrigues do Prado era a Odebrecht por intermédio do Rogério Aurélio? No final das contas era. Okay. Mas quem pagava era o Aurélio. Os recursos do Aurélio, você mandava dentro desse envelope junto com que o senhor encaminhava pelo Frederico? Recurso do Aurélio com pagamento a ele, não. Desculpa, os recursos para os recursos para o Rogério Aurélio pagar o Carlos Rodrigues do Prado. O senhor mandava dentro do envelope? Estava dentro do envelope.
Não tinha separação, esse é para um, esse é para outro. Tinha lá 100 mil reais ou 120 mil, ele pagando o que tinha que Aí o Rogério Aura recebia, descontava a parte do Carlos Frederico, dava para ele e pagava lá. pagava a loja, pagava um caminhão de areia que chegou lá, pagava um cara de, sei lá. Era esse então o fluxo. Uhum. Era esse o fluxo. Isso. O senhor apresentou um documento aqui no processo, eu vou exibir para ele, excelência, o evento 2281, página 6, um comprovante de estacionamento datado de 1 de março de 2011, Esse aqui com amarelo em volta. de um estacionamento situado na rua... É esse mesmo que eu indiquei que foi o comprovante que eu fui lá na reunião com... Esse estacionamento é no prédio do escritório do Dr. Roberto Teixeira. Que estava na prestação de conta de meu motorista. Dia 1º de março de 2011. de 2011. Não, É de... desculpa aí. Deixa eu ver de novo, por favor. Não, eu acho que é... Se você quer que eu faça a leitura para o senhor, senhor? Esse mesmo eu estou vendo aqui, R$14, Rua Padre João Manuel 755, que é o prédio aí. 2011, foi isso mesmo. Que a obra foi 2010. 2011. Então o senhor confirma que isso esse mesmo, compromisso de estacionamento é de quando o senhor foi lá tratar com o Roberto Essa Teixeira? é a primeira reunião. Eu falei abril, mas na verdade é 1º de março. Ok. Gostaria de exibir para ele também, excelência, o evento do anexo 2, evento 2, anexo 280, se seriam essas notas fiscais em nome do senhor Paulo Contovix, que foram apreendidas. Essas notas fiscais foram apreendidas, conforme auto de apreensão juntado também aos autos, e se essa é a nota fiscal da porta, se ele se recorda disso. Exatamente, porta de Correia de Angelim, essa porta mesmo. E essa foi o Paulo que pagou e eu depois ressarci ele com esse dinheiro que... Em espécie. Dinheiro em espécie. Ok. O senhor Frederico, ele relatou que tinha alugado um carro. Uhum. O senhor se recorda disso? Sim, porque ele me falou que não ficava bem ele ir para a obra lá do sítio com o carro da obra do Aquapolo. Então ele alugou um carro em nome dele e ele também, eu ressarci a ele com esse dinheiro, essas despesas de carro, pedágio, uns telefones celular que ele pegou também pré-pago só para isso aí. E ele também ele fez alguns gastos em nome próprio numa loja de materiais chama Telenorte. Uhum. O senhor se recorda disso? Me recordo também. Que era material de acabamento. E ele gerou a emissão... Um banheiro, não tinha um negócio de um banheiro aí? Um banheiro pré-moldado. Ok. Em todos esses casos, ele gerou a emissão em nome dele próprio, Frederico. Isso é dentro daquela orientação de omitir a presença da Odebrecht na obra? Foi sim. Ok. Sr. Emir, a defesa do Roberto Teixeira, ela diz que esta ação penal está criminalizando a atuação dele como advogado. Uhum. Eu gostaria de perguntar ao senhor, se nessas ocasiões que o senhor esteve lá com o Roberto Teixeira, o senhor foi tratado de serviços jurídicos para o senhor ou para o Odebrecht, ou o senhor foi lá para buscar simular e criar documentos para encobertar valores gastos pela companhia em benefício de Lula? Está direcionando a pergunta. Para que fim que o senhor foi direcionado à reunião com o senhor Roberto Teixeira? Eu não ia poder opinar Responder sobre da forma... isso, né? Mas efetivamente eu fui lá instruído para encontrar uma forma de regularizar a obra para que não parecesse que a Odebrecht tinha feito a obra e que constasse que o senhor Bittar é que tivesse feito a obra. Se isso é uma questão jurídica da Odebrecht ou não, não cabe ao senhor julgar. Não cabe. Eu sou engenheiro civil. Só um segundo, silêncio.
Existia uma orientação para que os empregados da Odebrecht não usassem uniformes na obra também? Também. Essas orientações de ocultação partiram pelo senhor Carlos Armando? O Carlos me falou que não parecesse Odebrecht. E eu tomei todas as providências para que não parecesse Odebrecht. Ok. Excelência, o Ministério Público não tem mais perguntas. O assistente de acusação tem perguntas? Sem perguntas. Tá. As defesas querem começar fazendo, fica a defesa do senhor Emir por último. Não, podemos usar a ordem no microfone, se o senhor puder começar. Boa tarde, senhor Só para Emir. se identificar daí, cada um, né? Perfeito. Cristiano Zani Martins, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor Emir, o senhor respondendo a perguntas aqui da meritíssima juíza, afirmou que tem conhecimento da acusação deduzida nesses autos. Eu pergunto ao senhor... Contra mim, né? Também ao senhor. Eu pergunto, em relação a esses 4 contratos firmados entre a Petrobras e o Grupo Odebrecht, qual é a participação do senhor nesses contratos? Nenhuma. O senhor não participou nem da licitação, nem da contratação, nem da execução? Não, e nem tampouco eram da minha área de atuação. Certo. Acredito que tenha sido esclarecido ao senhor. A acusação deduzida nesses autos busca vincular esses 4 contratos, ou valores decorrentes desses 4 contratos, a uma reforma em um sítio em Atibaia. Então eu gostaria de saber do senhor, em primeiro lugar, o seguinte. Doutor, se o senhor não eu só participou... vou adiantar ao senhor que essa conclusão o senhor está deduzindo, porque até onde eu li da denúncia não foi exatamente essa a conclusão que eu tive. Certo. Então eu vou pedir para o senhor fazer perguntas objetivas e não, que nem eu corrigi o Ministério Público que estava fazendo conclusões nas perguntas, o senhor faça pergunta de fatos e não coloque conclusões nas suas perguntas, por favor. Certo. Então, eu vou voltar a esses 4 contratos para perguntar ao senhor. O senhor já disse que não participou nem da licitação, nem da contratação, nem da execução. O senhor tinha, à época, algum tipo de notícia do que acontecia em relação a esses contratos, a essa execução? O senhor recebia algum informe da empresa em relação a esse tema? Não. Absolutamente nada. Nada com relação a esse contrato. Certo. O senhor já disse aqui que fez um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, circunstanciasse como se deu esse acordo e por que é que o senhor fez esse acordo juntamente com outros 76 executivos da empresa, e não sozinho. Bom, como o senhor sabe, o Ministério Público e a Polícia Federal, eles estavam investigando exatamente esses fatos que o senhor está dizendo e fizeram várias buscas e apreensões na empresa e começaram a descobrir coisas. Né? As coisas que o senhor sabe, que foram noticiadas, a existência do Departamento de Operações Estruturadas e tal contrato foi feito isso, tal negócio foi feito aquele, o projeto do sítio, dizendo respeito ao que me toca. O negócio do sítio já estava na mídia, tudo isso já acontecendo e a gente sabendo as implicações que isso podia dar para mim, a empresa também facultou aos seus executivos que quisessem fazer essa colaboração, os apoiaria nesse caso, e eu aderia ao programa sabendo que as consequências que podiam causar para mim, mas também os benefícios, por outro lado, que a lei permite aos colaboradores. Então, certo. Por isso eu decidi aderir. Certo. O jornal Folha de São Paulo, numa reportagem do dia 15 de dezembro de 2017, afirma que o senhor teria resistência em fazer colaboração e que o senhor foi pressionado para isso. O senhor pode dizer se é correto o que foi publicado pela Folha ou não? Em primeiro lugar, eu nem sabia dessa reportagem da Folha. Em segundo lugar, não tive nenhuma pressão da empresa. A única decisão foi essa. Eu pesei de um lado o que era
responder sozinho por uma denúncia da qual eu estou sendo acusado, e o que me tocaria se eu fizesse um acordo. Eu preferi a segunda opção. Certo. E hoje o senhor já disse aqui que o senhor não é mais funcionário da Odebrecht, correto? O senhor recebe algum valor da Odebrecht atualmente? Eu fiz um acordo de indenização da Odebrecht por perdas que eu tive por conta desse processo. Então eu recebo um valor sim. Certo. E o senhor recebe esse valor, tem algum limite de tempo para o senhor receber, ou o senhor recebe até, enfim, tem limite temporal ou não? Esse contrato tem algumas cláusulas confidenciais. Eu devo responder essa pergunta, doutora? Tem limite de tempo ou não tem? Ele tem limite de tempo. Tá. Certo. O senhor poderia dizer se, além desta quantia que o senhor disse receber, o senhor tem alguma ação da empresa, o senhor tem algum outro valor que adiciona a essa quantia? Não, senhor. Mobiliário ou não? Não, senhor. O senhor, quando fez a sua colaboração premiada, o senhor, isso ocorreu no ano de 2016, se eu estiver correto. Dezembro, né? Dezembro de 2016. O senhor, à época, não apresentou nenhum elemento relativo a esse suposto valor que o senhor fez referência no seu depoimento. E depois, no dia 22 de novembro de 2017, quase um ano, portanto, depois, o senhor apresentou um documento fazendo referência a esse valor. O senhor se recorda desse documento? Sim, senhor. Só esclarecendo, doutora, foi essa a pergunta que eu tinha feito à minha advogada. Se eu falava antes, eu esperava alguém perguntar. Tá. Só para esclarecer a situação. Primeiro, eu pergunto ao senhor, quando o senhor fez o seu acordo, o senhor afirmou que tinha tentado localizar nos sistemas da Odebrecht e não tinha achado nenhum documento. Dos 700 mil reais. Isso procede. Isso procede. Certo. Naquela época, na época de dezembro de 2016, pelo que me consta, existia uma certa base desse sistema lá que existia, que foi colocada à disposição dos executivos. Só que como o dever nosso assumido nesse contrato de colaboração era continuar buscando provas, nessa época dessa petição, a empresa já tinha feito, não sei como, de qual a razão, ela tinha conseguido mais dados desse sistema que colocou à disposição. Então, Certo. a empresa mesmo me descobriu essa planilha lá, falou assim, ó, senhor Mir, aqui tem uma planilha que diz que o projeto Aquapolo recebeu aqui 700 mil reais em dezembro. É esse o dinheiro que foi para o sítio? Aí eu falei para eles, olha, a quantia está correta e a data, o período está correto. Então, me parece que é. Agora, eu nunca fiz essa contabilização, até antecipando talvez uma pergunta sua, eu sei que ali está escrito 4 valores, em vez de 2, que eu efetivamente só recebi 2. Tem um valor pequenininho lá que eu também nem sei o que é. Quer dizer, eu primeiro não fiz a contabilidade, não conhecia esse assunto. Sou engenheiro, não sou contador. Para mim, o que consta é o que eu peticionei efetivamente, é que o valor bate com o que eu recebi e o período exatamente bate com o que eu recebi. Foi cumprindo o meu dever de colaborador que eu peticionei isso nos autos da... Certo. Então, naquele primeiro momento, pelo que eu entendi, a empresa colocou uma parte do sistema ou algo que foi denominado sistema à disposição do senhor. É isso que aconteceu? Isso. E o senhor mesmo foi acessar esse sistema? Não, a primeira vez que ocorreu isso, também a segunda eu nunca acessei o sistema diretamente, tinha lá os advogados da empresa que procuravam essas coisas. Então, na primeira vez não foi encontrado nada referente à Aquapolo. O que a gente encontrou da primeira vez foram as coisas que foram juntadas no auto. Certo. E, então, na primeira vez... E tampouco nessa época, como eu disse, eu não sabia da existência desse sistema e não sabia que se eu pedisse um dinheiro lá, ia sair numa contabilidade A ou B, ou um caixa 2, ou por fora, sei lá como chamava isso.
Eu, naquela época, em 2010, eu pedi dinheiro a uma pessoa que imaginasse que fosse da tesouraria. O fato de saber que eu ia receber em dinheiro era efetivamente porque eu sabia que não era para ter sido contabilizado. Eu vou insistir na pergunta só. Então, o senhor foi assistido, num primeiro momento ali, pela empresa que fazia, digamos assim, essa busca, como o senhor denominou. Isso. E depois, como é que aconteceu? Depois a mesma coisa. Nós mesmos, tanto a empresa que tem também o seu acordo de leniência, imagino que a empresa também tem a obrigação de cumprir o seu dever de colaborar. Então a empresa, sabendo que fez uma nova, vamos dizer, achou lá uns novos HD, sei lá, um novo sistema que tivesse mais dados, continuou procurando e achou esses dados. Certo. E esse documento, então, o senhor não tinha conhecimento? Não tinha. Certo. Então, na verdade, o senhor não pode atestar que esse documento seja fidedigno, seja Não, verdadeiro. Excelência, isso foi alvo de perícia e já foi juntado aos autos, Excelência. É absolutamente pertinente. Doutor, eu acho que É um o senhor fato. sabe dizer da Eu, particularmente, não fiz perícia e não sei efetivamente se o documento saiu de fato desse sistema. Me foi mostrado que sim. Certo. De boa fé. Mas objetivamente o senhor não conhecia esse documento e não pode dizer se efetivamente Já foi respondeu, retirado do doutor. sistema. Vamos adiante. Esse documento que o senhor juntou aos autos, ele faz referência à palavra Acopolo. O senhor se recorda do documento? A Aquapolo era o projeto que eu estava e foi uma das coisas que eu julguei ser efetivamente o que me pareceu que era a obra que eu trabalhava, era a Aquapolo. Certo. O senhor pode dizer se a Aquapolo era uma obra vinculada à Sabesp, uma empresa ligada ao governo do estado de São Paulo? Boa pergunta, doutor. A construtora Norberto Odebrecht, a qual eu trabalhava, foi contratada por uma SPE, uma sociedade de propósito específico, que era 51% da própria Odebrecht, através da Foz do Brasil, e 49% da Sabesp. Era um projeto de água de reuso que era o nosso contratante. Doutor, eu vou fazer uma pergunta ao réu e depois devolvo a palavra ao Ministério Público, assistente de acusação e o senhor de volta. Pois não. Decorrente dessa pergunta que o senhor fez. A Aquapolo era um projeto que o senhor estava coordenando em São Paulo na época da reforma do sítio. Sim, senhor. Os pagamentos feitos desse projeto eram como? Os pagamentos que a construtora recebia? Não que a construtora recebia. Os pagamentos para terceiros. Para terceiros. De acordo à boa norma de contabilidade, boas práticas, governança. O senhor fazia algum pagamento direto? Lá na obra deveriam ter 4 pessoas que tinham autorização para fazer pagamentos. Eu como responsável, o gerente administrativo financeiro, o próprio Frederico Barbosa, que era o gerente de produção, e um outro chamado Jair Campos, que era gerente de engenharia. Se fazia pagamentos em espécie? Não era tudo por ordem de pagamento. Ordem de pagamento bancária ou cheque? Ou cheque, tinha assinatura de cheque naquela época, ainda tinha. Dessa obra com a Apolo, o senhor nunca fez um pagamento em espécie? Se for em espécie, foi de pequeníssima monta, coisa de fundo de caixa. Dinheiro pequeno. De pequeno, de suprimento de fundos, que a gente chama na administração. Se o senhor Lá não fez... tive nenhum pagamento por fora. Tá. Isso foi tudo contabilizado por ordem bancária, com token das pessoas autorizadas, tarará. O senhor tem noção de quanto se gastava por mês nessa obra? A obra foi no valor total de 363 milhões de reais. Tá. Vamos imaginar que se a gente tivesse tido um lucro de 10%, a gente deve ter gasto uns 330 milhões de reais pagos das diversas formas, para empreiteiros, mão de obra, materiais, aluguel de equipamentos, etc. Para esses pagamentos da obra com a Apolo, o senhor chegou a falar com a senhora Maria Lúcia Tavares? Não, senhora. Não. Definitivamente. Então, os pagamentos ao Capolo, relativo ao mês de dezembro de 2010, janeiro de 2011, estão todos contabilizados. Assim como todos os outros. Tá. Só isso, doutor, tem alguma pergunta? O senhor recebeu dinheiro lá porque o senhor estava lá, era isso? Porque era o meu escritório de trabalho e eu só trabalhava lá. Ok, excelência, pode prosseguir. Assistente de acusação? Doutor, devolva a palavra à defesa. Pois não, excelência. Senhor Emir, prosseguindo, qual era a posição do senhor nesse projeto Aquapolo?
Eu era o responsável pela obra. O senhor, então, tinha conhecimento das contratações, dos pagamentos relativos a essa obra? Sim, senhor. Certo. Senhor Emílio, foi juntado nesta ação penal um parecer técnico do perito Cláudio Wagner, no evento 1169. E o senhor Cláudio Wagner, analisando a suposta cópia dos sistemas, verificou que esse documento que o senhor apresentou, na verdade, ele integra uma relação que totaliza R$8.800.000, que, segundo o sistema, ou a suposta cópia do sistema, teriam sido gerados nessa obra. O senhor teve conhecimento? O que é gerado? Gerado na obra. O que é gerado? Gerado e remetido ao Departamento de Operações Estruturadas. Pela ordem de excelência, gostaria de É só certificar... registrar que não é uma perícia ou laudo do assistente técnico da defesa, em primeiro ponto, né, doutor? Isso, eu falei É assistente técnico. Assistente técnico da defesa, não é o perito do juízo. E essa conclusão o senhor está reportando como para ele? Não, eu estou querendo, na verdade, entender os documentos que foram juntados. Essa é a minha... e, na verdade, a origem desses supostos documentos. Minha linha de questionamento é nessa direção. Então, repetindo a pergunta, o senhor quer saber se o senhor sabe dizer se algum valor decorrente dessa obra Acopolo foi destinado a esse suposto Departamento de Operações Estruturadas? Que eu saiba, não, porque essa obra, como eu expliquei à doutora juíza, nós só tínhamos contratos 100% contabilizados, pagos a diversos agentes privados, prestadores de serviço, e eu não sei nada disso que está aí. Inclusive, na época do Acopolo, nem sabia que existia esse departamento aí. Certo. O senhor sabe dizer, e foi explicado ao senhor, a pessoa ou a equipe que deu esse documento ao senhor, se esse documento se refere à entrada de dinheiro na obra Acopolo ou de saída de dinheiro dessa obra Acopolo? Olha, o advogado que me entregou a planilha não disse nenhuma coisa nem outra, porque não foi ao Aquapolo, nem do Aquapolo. Não, a pergunta que eu fiz só se foi Então, esclarecido se era entrada ou saída. Isso que eu estou lhe dizendo. Não foi nem que foi entrada, nem que foi saída. Me foi dito que foi o assento contábil que o Departamento de Operações Estruturadas fez para justificar a entrega de R$700 mil para mim. E como é que o senhor checou isto? Eu não chequei. O que eu lhe expliquei é que os valores batiam com o que eu recebi e que o período também casava com o que eu recebi. Mas, objetivamente, o senhor não pôde verificar ou checar isto que foi dito para o senhor? Objetivamente, eu sou engenheiro civil, talvez seja um trabalho para um contador ou um perito, etc. Eu não me dizia a respeito disso. Certo. O senhor já disse em depoimento prestado ao Ministério Público que nunca esteve com o ex-presidente Lula. É correto isso? É correto. Então eu posso concluir que ele não pediu ao senhor nenhum tipo de obra, nenhum tipo de providência. Positivo. No seu depoimento também ao Ministério Público, consta a afirmação de que nenhuma pessoa que estivesse vinculada ao senhor nesta suposta obra teve contato com o ex-presidente Lula. É correto isso? É correto. O mais próximo que a gente teve desse tipo de situação foi uma vez que o Frederico me reportou o Frederico, que perguntou ao senhor Aurélio sobre um detalhe de um pergolado que tinha entre a casa e as suítes, e o senhor Aurélio
disse a ele que ia perguntar para a senhora Marisa. Foi o mais perto que a gente teve de contato com a família. Então, eu repito, com o ex-presidente Lula, nem o senhor teve contato e nem qualquer pessoa da sua equipe. Correto. Só um segundo, excelência. Só pra... Acho que a gente aproveita e interrompe, já está com 30 minutos, já começamos. Pois não.